Sugandhin Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Triambakam Yajamahe Sugandhin Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Triambakam Yajamahe Sugandhin Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Triambakam Yajamahe Sugandhin Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Triambakam Yajamahe Sugandhin Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Triambakam Yajamahe Sugandhin Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Triambakam Yajamahe Sugandhin Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Triambakam Yajamahe Sugandhin Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita. Namastê, Hari Om, saudações. Estamos chegando aqui para mais uma live. Nós estamos falando hoje uma live interessante. Vamos conversar sobre a tomada de consciência já dentro do asana, porque nós fizemos uma série de considerações, né, e determinamos as condições para a execução física dos asanas, né? Mas agora nós vamos abordar aspectos mentais, né, desses dentro dos asanas, né? Então nós vamos estar conversando sobre essa relação do corpo e mente, né? Que na realidade corpo e mente não são, como muita gente pode acreditar, não são duas entidades distintas e separadas, né? Então, namastê. Então, uma é a morada da outra. Essa aqui é a grande realidade, né? Então, o corpo e a mente são duas dimensões do mesmo ser e não são mais dissociáveis, né, do que espaço e tempo. Tá? Então, eu queria falar com vocês sobre isso, porque tem um aspecto importante dentro dessa consideração, que é que, por meio do pensamento, é possível separar espaço e tempo, mas apenas com o pensamento. Tá? Isso é uma das coisas que o yoga dá muita ênfase, né, em você desenvolver concentração e um pensamento poderoso. Por isso que é muito importante, depois de um treinamento grande, você ter um certo cuidado com o que você pensa. Porque você pensa, você cria, né? Então, o tempo real e o espaço, eles são enraizados, né? Vão enraizar a nossa existência, melhor dizendo, né? E eles não podem ser dissociados, tanto tempo quanto espaço. O espaço ele só pode existir com o tempo. Ninguém
jamais saberá se o espaço é uma modalidade do tempo ou o contrário. Isso é outro aspecto também importante. Tá? E o tempo vivido, assim como o espaço que nossos sentidos percebem, são muito diferentes do tempo e do espaço reais. Eu acredito que tenha ficado claro isso. Porque quando nós temos essa percepção temporal e espacial, nós estamos usando aí os nossos órgãos sensoriais, né? Visão, olfato, audição, tato. E muitas vezes elas não são precisas, tá? Não conferem uma precisão. Tá? E isso é que torna ela diferente, o tempo e o espaço, da nossa percepção e do verdadeiro tempo e espaço. Né? Então, nas equações da física moderna, tempo e espaço são termos que vão se intercambiar, eles vão se tá mesclando um com o outro. Então, fazendo uma última análise, né, nosso corpo ele é pensamento solidificado. Vamos ter isso em mente, tá? O pensamento ele não deve ser entendido como uma atividade imaterial, tá? Ele não está fora da matéria, mas ele deve ser entendido como uma vibração particular da matéria física. Então, essa matéria que chamamos de grosseira, como vai nos ensinar a física nuclear, é uma energia aglomerada condensada. Tá? É uma energia cativa. Então, elas são mais sutis, tá? São mais sutis. Mas as energias prânicas que animam o nosso corpo são da mesma natureza essencial da energia aprisionada na matéria sólida. Tá? Então, a energia que nós temos na nossa emoção, no nosso pensamento, em coisas realmente bem sutis, elas fazem a mesma composição energética, falando em termos de energia, que uma parede, que um bloco de chumbo. Só que no bloco de chumbo e na parede, elas estão condensadas, elas não estão num formato tão sutil. É isso. Então, as energias psíquicas e mentais, elas são ainda mais sutis, mas também são da mesma natureza. E esse conjunto de energias vai formar uma coisa que é chamada de contínuo. E seria ele quem traçaria a fronteira entre o corpo vivo e a matéria inanimada, entre a matéria e o espírito. É esse contínuo. Tá? Então, o que eu quero dizer é que são, na verdade, categorias mais conceituais, convencionais e utilitárias do que as reais. Né? Porque a mente ela tem que se amparar em alguma coisa, ela tem que se ancorar de alguma maneira. Né? Ela não pode ficar solta. Então, senão ela se perde. Né? E para nós fazermos a massa, por exemplo, né, uma massa de obra, essa massa que nós chamamos de concreto, né, nós temos ali proporções de areia e pedras, né, que precisam ser usadas e elas podem ser determinadas. Né, mas na natureza, o que ocorre, e de modo imperceptível, da areia para as pedras. Então, elas vão se juntar de uma maneira imperceptível, mas porque elas têm uma relação. Areia e pedra, elas têm uma relação. Né? Uma relação de energia aí e de ser da mesma natureza, da mesma origem, né? No aspecto energético. Né? Então, finalizando essa análise, né, preliminar, nós vamos nos dedicar agora aos asanas. Né? Lembrando que os asanas são, antes de tudo, uma atividade da mente, né, que ordena e orienta seu desenvolvimento. Então, no yoga, vamos chamar assim, né, yoga corporal é, na realidade, o yoga mental, e que toma o corpo como objeto. Né, seria isso. Então, não há como você fazer só o corpo. A mente vai estar o tempo todo trabalhando isso. Né? Então,
quando a atitude mental vai sendo adotada, né, durante aquela fase dinâmica, que nós podemos chamar de a adoção do asana, né? Durante os primeiros segundos, a gente está se preparando, né? Aqueles segundos de imobilidade, da postura, vai consistir simplesmente em seguir internamente o desenvolvimento do movimento e tomar consciência dele. Tá? Então, esse momento que inicia a prática do asana, né? O que eu quero dizer é que tudo é muito vago e ao mesmo tempo muito preciso. Quando você está falando sobre esse momento, né? Esse momento que você está iniciando a prática do asana, né? Quando você já está dentro da postura, você está entrando nela, melhor dizendo, você está se ajustando a ela. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que absolutamente nada deve escapar da observação da mente. Então, é um estar presente, um estar completamente presente naquilo que você está fazendo. Tá? Então, uma coisa que eu sempre converso com os alunos é eles usarem a sua própria rotina do dia a dia, mas fazerem sem permitir que o piloto automático assuma. E de que modo seria feito isso? Né? Namastê. A ideia é você não está para absolutamente nada, somente para aquilo que você está fazendo, aquilo que você está no momento. Né? Então é uma permanência, né? Uma permanência. Você está ali de corpo e de mente naquilo que você está fazendo. Amarrando um sapato, acendendo ou apagando uma luz, fazendo uma comida, conversando com alguém, navegando na internet. Não importa, você não está para mais ninguém, você está só para navegar na internet. Você está procurando alguma coisa, você está se distraindo na internet, não tem problema nenhum. Não importa a tarefa, que nós não estamos aqui qualificando a tarefa, moralizando a tarefa, não é isso. Qualquer tarefa, ela serve para treinar a nossa atenção. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho dentro do asana de atenção plena. Então, a gente não perde absolutamente nada do que está acontecendo. Tá? E, quando eu falo isso, de certo modo, é um desligamento. Né? Você se desliga do mundo à sua volta e se fixa somente em você, naquilo que você está fazendo com o seu corpo. Essa que é a ideia. Então, eu já disse numa outra oportunidade, né, que um asana ele deve ser vivido internamente. E com isso, nós vamos ter um dos aspectos essenciais do yoga, em geral, e dos asanas, né? Eu falo de um aspecto particular, que é o quê? Um direcionamento. Um direcionamento da psique para o universo interno e não para o universo externo. Então, é uma introspecção. É um momento em que você se recolhe, você está se isolando do restante do mundo, do universo, do planeta, não importa. Você não está para mais ninguém. Você está só para aquele momento com o asana, no que você está fazendo. Tá? Então, isso pode até parecer uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Quando eu falo isso, né, estou falando isso para vocês, me vem à mente sempre a ideia do autista, né? A ideia de uma pessoa que consegue realizar um isolamento pleno, né, do resto do mundo. O que ela está fazendo é a coisa mais importante do mundo. Né? Então, é disso que eu estou falando. Você realmente entrar numa redoma, você está totalmente mergulhado naquilo que você está fazendo, seja o que for, não importa. Então, você vai conseguir com isso extrair o máximo daquela experiência. Né? E é disso que nós estamos buscando dentro dessa atitude, dessa tomada de consciência dentro do asana. Né? Então,
praticamente toda a nossa atividade habitual é orientada para o mundo externo, né? Para tomar consciência do mundo externo e para agir sobre esse mundo externo. Só que no yoga, quanto mais nós nos abstrairmos do mundo exterior, em prol de uma percepção do universo interior, mais autêntica e eficaz será a nossa prática. Então nós estamos falando aqui de uma questão de qualidade da minha prática, né? Então uma coisa é você encarar o yoga, a prática de asana, como uma ginástica exótica, uma ginástica indiana. Outra coisa é você praticar dessa forma, né? Totalmente mergulhado para dentro de si mesmo, tá? Totalmente mergulhado para dentro de todas as suas percepções e sensações, tá? Então a consciência do corpo é um dos elementos essenciais da prática dos asanas e ele deve ser acompanhado por todo o seu desenvolvimento, tá? Isso é muito importante. O praticante que é dedicado, aquele praticante que procura praticar todos os dias na yoga, independente se ele pratica asana, né? Ele pratica todos os dias yoga, ele tem uma visão de realidade, né? Diferenciada, porque ele vive baseado nos preceitos do yoga, né? Em que você procura estar unificando o inconsciente e consciente, né? Você está conectado com o universo ou com Deus, como você queira chamar, mas você também está conectado com você também, com você mesmo, né? Então, essa integração é que é chamada de yoga. E você pode fazer isso de modo efetivo usando técnicas do yoga ou pode simplesmente estar nessa vibração, sem estar praticando nenhuma técnica específica, mas você está nessa vibração, tá? Então esse praticante dedicado, ele deve procurar se concentrar em ouvir seu corpo. Ele deve procurar sentir seus músculos, os músculos relaxados, antes de adotar o asana. Isso é muito importante. Eu vou até repetir isso. Deve-se sentir os músculos relaxados antes de adotar o asana. Então a postura, ela deve ser encarada como um momento sublime, um momento que eu me preparo para fazer o asana, como um ritual. Eu me preparo. Eu preparo a minha musculatura para poder fazer aquela postura, né? Então, essa atitude de você se preparar para fazer, ela é totalmente diferente de você jogar o seu corpo e fazer movimentos descoordenados, sem um propósito. Então, a prática, inclusive você praticar devagar, é extremamente adequado para que você possa estar capturando essa percepção. Quanto mais devagar você conseguir praticar, maior vai ser a sua capacidade de preensão, de sentir toda essa movimentação que antecede a você entrar no asana, né? Eu estava me lembrando agora, quando eu falei para vocês que é adequado fazer bem devagar, para você ter a máxima percepção. Hoje é quarta-feira. Ontem eu estava conversando com duas alunas e eu estava explicando para elas sobre a importância. Não, desculpe, foi hoje de manhã cedo. Hoje de manhã. Eu estava explicando para elas a importância de você comer devagar. É uma ação que muitas vezes a pessoa quer concorrer a essa ação de estar fazendo uma refeição junto com outra atividade. Por exemplo, vai fazer uma refeição e bota o celular do lado, ou bota o notebook, ou está vendo uma televisão, enfim. Qualquer outro tipo de ação, né? Você está dividindo a sua atenção naquele momento. E isso é uma coisa muito ruim para o trato digestivo, porque na hora em que você visualiza o alimento, a cor, por exemplo, de uma cenoura é totalmente diferente da cor de uma batata. Então, no momento que você visualiza a cenoura, a cor da cenoura, o formato, a textura da cenoura chega à sua boca e você mastiga ela,
na realidade, pelos seus olhos, você está informando ao cérebro que você está começando a ingerir cenoura. E aí o teu cérebro ele vai começar a ativar enzimas para digerir a cenoura. Se a tua atenção está dividida, você está colocando esses alimentos para dentro, está mastigando, e o teu cérebro não está sendo avisado exatamente do que você está comendo. E muitas vezes até é muito colorido, é muito diversificado no teu prato e você não tem essa percepção. Por quê? Porque você não está conseguindo ficar o tempo todo ali. E aí, na questão da quantidade de mastigações, que você absorve prana através do alimento, quanto maior o número de mastigações, mais a sensação de saciedade vai te proporcionando. Agora você vê, se eu como rápido, agora fazendo agora o paralelo com a questão dos ácidos, se eu como rápido, essa sensação de saciedade, ela só vai acontecer depois de um determinado período de tempo. Só que entre a ingesta de uma quantidade de alimento e a minha resposta orgânica de que estou satisfeito, tem um intervalo. Só que nesse intervalo, se eu não como, se eu como rápido, não dá tempo de vir a mensagem de que, olha, eu já estou satisfeito, para de botar a comida para dentro. E aí o que acontece geralmente quando você não tem essa percepção por algum motivo? Por uma distração, ou por uma baixa mastigação, né? Pouca mastigação, melhor dizendo, você se sente afrontado. Porque você comeu muito mais alimento do que você necessitava. E aí você se sente mal. Entendeu? Então, na questão do asana, a preparação e a percepção das tensões na musculatura são de vital importância. Para você saber o tipo de movimento que você vai fazer, você já desenhou mentalmente, e você parte para ele, mas já fazendo com que a musculatura que você vai estar utilizando, ela já esteja ciente do que é que ela tem que fazer. E aí você vai trabalhando ela para poder entrar na postura, fazer o movimento que é o movimento desejado, né? Então, é muito importante sentir essa musculatura relaxada antes de entrar na postura, tá? Então, essa tomada de consciência dos movimentos, né? Também das articulações, principalmente da coluna vertebral, são muito importantes, né? E qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo isso? Qual é o motivo? O motivo, namastê, o motivo é eu formar uma imagem do meu corpo. Eu criar uma imagem mental do meu corpo. Esse é o motivo pelo qual eu faço esse tipo de manobra. Tá? Dúvidas? Perguntas? O pessoal hoje está meio em silêncio, o pessoal está meio... O pessoal está meio quieto. Eu não sei se ficou claro para vocês essa colocação do conteúdo, né? Dessa abordagem, né? Porque essa tomada de consciência, né, é uma coisa que a cada prática você tem que procurar atuar dessa maneira, né, para você criar um padrão de prática para você. Então, isso é uma medida importante. A cada vez que você está fazendo uma prática, você ter esse tipo de cuidado de relaxar a musculatura, relaxar a coluna
Inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês têm um tipo de vida ou de atividade, vamos chamar assim, e que a musculatura das costas fica com muita tensão, é até adequado, antes de você começar a fazer a tua prática, você tentar fazer um relaxamento. Relaxamento é aquele relaxamento que nós fazemos no final da aula, o Yoga Nidra, relaxamento consciente. Eu vou ver se eu faço até uma live aqui para falar sobre isso. Mas é importante fazer um relaxamento antes de fazer as asanas, né? Antes de começar a fazer. Isso vai te ajudar a você ganhar uma percepção, inclusive de pontos de tensão na musculatura das costas e principalmente na coluna, né? Entendeu? Ou pelo menos ter a intenção de relaxar antes, porque às vezes está tudo travado exatamente, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Como eu estava falando no início, a questão das energias sutis, né? A energia psíquica. Vê bem, as nossas emoções, os nossos embates no dia a dia, eles são geradores de tensão, sabe? É muito difícil e até pouco provável que você, após ter uma discussão de trabalho, tá? Não é nada grave não, mas é uma discussão séria de trabalho, que você, após essa discussão, você se concentre no seu corpo e tente relaxar. É muito pouco provável que esse tipo de coisa aconteça. Você vai ficar ainda repassando algumas coisas que você discutiu com o teu colega de trabalho, tudo, e processando aquilo que foi falado, mas não vai dar tanta importância assim ao teu corpo. Só que essa foi uma das discussões que você teve naquele dia. Mas no dia seguinte também tem mais. Então, se a pessoa muitas vezes não tem esse tipo de cuidado, ou ela não consegue fazer uma prática diária, em que ela tem contato com o corpo dela diariamente, fica muito difícil dela perceber certas tensões se instalando decorrente de embates emocionais, decorrente de discussões, de questões, entendeu? Então, por isso que é tão importante você ter isso claro na mente, de que esse contato diário com o teu corpo, essa percepção, onde é que dói, onde é que incomoda, pô, acordei, eu fui dormir, não estava com essa dor, será que foi durante o sono? Então, essa percepção, esse autoconhecimento do próprio corpo, ele termina sendo uma coisa muito útil e na prática, né? Inclusive eu costumo falar que o asana, ele revela a tensão, ele revela que existe alguma coisa. E aí, vê bem, você fazendo o caminho da atenção, é interessante isso, como uma forma de você se autoconhecer e modular até o teu dia a dia. Porque você vê, você vai fazer a postura, tá? Seja lá qual for. Você sentiu um travamento, sentiu uma dificuldade. Você percebeu que tem uma tensão. Tá? Essa tensão veio de onde? Há quanto tempo ela está aí? Porque às vezes ela está ali há 3 dias. Então você vai ter que namastê. Você vai ter que projetar para antes de 3 dias atrás, o que foi que aconteceu que possa ter gerado essa tensão para mim. Entendeu? Então a ideia é fazer um caminho inverso. Você vai procurar o motivo da tensão. Porque às vezes é um motivo que ele se repete, ele é recorrente. Se é um motivo pontual, é uma coisa. Mas um motivo recorrente, por exemplo, às vezes é um problema dentro de casa, é um problema dentro do teu ambiente de trabalho, é um problema que certas pessoas você está sempre tendo embate com a pessoa e isso termina gerando uma tensão. E aí, se não é desfeita essa tensão, ela começa a se tornar o quê? Uma tensão crônica. Porque os embates continuam, não há uma mudança, entendeu? Então, quando você identifica isso, você pode mudar o teu posicionamento, o teu comportamento junto a essas pessoas que são cria uma perturbação em você, gerando tensão, entendeu? Então, é uma forma até de você fazer um trabalho de você se conhecer mais e também mapear o teu ambiente, né? Mapear um ambiente que cerca você, que está em torno de você, para você poder se posicionar melhor e até fazer melhores escolhas, né? Uma vez que você vai ter que fazer escolhas, você fazer escolhas melhores, né? Então isso é bem importante, né?
Então, essa questão de sentir os músculos relaxados antes de fazer o asana é uma coisa muito, muito, muito importante. Né? E esse processo evolutivo, né, de você ver como é que está o teu desenvolvimento em termos das práticas, né? O teu avanço, como você está avançando, como você está conseguindo o teu progresso em termos de postura. Né? Porque aí o progresso, de um modo geral, nós medimos externamente. Foi o que eu estava falando no início da live. Eu fico observando que eu estou me alongando mais. Sim, mas internamente, como é que está? A tua musculatura está indo bem? Ela está confortável nesse alongamento? Porque muitas vezes eu posso estar mais preocupado com o meu alongamento da musculatura de superfície, ignorando musculaturas de profundidade que não estão bem. Por quê? Porque talvez eu esteja indo muito rápido na minha prática. Se você trabalha, por exemplo, com tempo na permanência, você conta mentalmente quantos segundos você fica na permanência, você pode estar extrapolando o tempo. Seria interessante você ficar menos tempo, entendeu? Na postura. Então essa percepção, essa sensação de bem-estar, de retorno, pô, cara, dessa vez eu fiquei 10 segundos a mais do que normalmente eu fico. Mas interessante, eu não fiquei legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para aquela posição que eu estava e vou ficar mais um tempo fazendo ela naquele mínimo intervalo de tempo, para depois eu tentar avançar um pouco mais e ficar uns 10 segundos a mais, entendeu? Vou deixar mais para frente, não vou fazer agora. Então esse parâmetro do bem-estar, do conforto, ele está relacionado a essa tomada de consciência, né? E você está sempre aferindo como é que está o andamento da sua prática, né? E não é deixar para depois da prática, né? Por exemplo, eu estou fazendo a prática e fiz a prática, fui lá, fiz. Terminou a prática, aí em casa, ou de repente no dia seguinte, eu estou sentindo isso ou sentindo aquilo. Né? Mas, tudo bem. Agora já aconteceu. Eu já fiz a prática. Então a ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é durante a prática você está tendo essa percepção. Por isso, aquela necessidade, namastê, aquela necessidade que eu falei no início, de você estar completamente imerso na prática. Né? O mundo exterior desapareceu, ele não faz mais parte. Eu só atuo com o mundo interno. Então, quando você vai fazer determinados ajustes, principalmente quando você tem amassamento de vísceras, né, do abdômen, posturas tipo Paschimottanasana, Bhujangasana, a Ardha Matsyendrasana, umas torções, você tem que procurar sentir internamente como é que você está. Não é só musculatura de superfície. Né? Você tem que sentir se você está conseguindo espaço, se você conseguiu esse espaço e ele permanece confortável. Você, uma vez que você detectou que está confortável, é possível ir um pouco além ou não? Então essa tentativa é adequada você fazer, mas você avança de modo cauteloso. Por quê? Porque você já está num momento muito bom, como você fez na prática do dia anterior. Você está num momento muito bom. Então, se você avança um pouquinho mais, pode ser que você não sinta o mesmo conforto que você estava sentindo anteriormente, quando você tinha chegado no melhor ajuste daquele asana. Então, esse ganho, esse avanço, ele tem que ser um avanço, namastê, ele tem que ser um avanço cauteloso, tem que ser um avanço bem cuidadoso, para que você nunca saia desse ponto de conforto. Vamos chamar dessa zona de conforto, né? Porque atualmente essa expressão zona de conforto ganhou uma conotação pejorativa, né? Zona de conforto passa a acomodação. Mas não é o caso aqui, né? A zona de conforto é você não está praticando violência contra você, nem externa nem interna. Né? Namastê. Então a ideia de você ir estudando, tentando avançar na tua execução de asana, passa por esse aspecto de você
avançar sempre de modo cauteloso. Né? E tem um detalhe, isso é muito importante, porque, por exemplo, quando eu joguei handball, uma coisa que acontecia, porque muito jovem, né, e você não quer sair do time, e se você fica 1 ou 2 semanas sem estar jogando por conta de uma contusão, depois é muito difícil de você voltar ao time e conseguir ser titular, tudo, todo mundo quer jogar, né? Essa que é a realidade. Então o que acontece? Isso também tem que ser uma coisa de cuidado, porque muitas vezes você não precisa de uma lesão, mas você ficou afastado de determinado asana ou afastado da tua própria prática por algum outro motivo. Tá? Você teve uma dificuldade, não conseguiu fazer durante alguns dias a prática que habitualmente você faz. Então é muito importante também, quando você voltar a fazer a prática, você também agir com cautela. Né? Porque pode parecer, bobagem, mas Alexandre, 2 dias, 3 dias, cara, faz diferença. Faz diferença. Tá? Então, você ficou alguns dias sem fazer a prática, volta com cautela. Se possível, volta até um nível abaixo do que você estava. Que é exatamente para não correr o risco de você se lesionar. Porque muitas vezes acontece isso. O seu corpo não aceita, a sua cabeça tem um parâmetro, que é chegar naquele nível, você já fez aquilo antes, ficou durante um bom tempo. Só que o teu corpo, hoje, ele já não está com o mesmo preparo que dias atrás, quando você parou de fazer a prática. E aí você pode estar se lesionando. Sabe? Mas, olha só, yoga é muito diferente da educação física. Eu falo sempre isso porque existem certas tolerâncias na educação física que no yoga não são inconcebíveis. Essa é a realidade. Tá? Qualquer tipo de violência, inclusive, por exemplo, o tempo de permanência. Eu estou na postura, sei lá, 30 segundos, é o habitual, eu fico bem. Eu tento 40 segundos. Mas até eu chegar aos 40 segundos, tem os 35. Entendeu? Se eu estou atento a mim mesmo, ao meu organismo, à minha musculatura, às minhas articulações, com 35 segundos eu começo a perceber, porque eu tenho sensores corporais que vão me dar essa leitura. Eu começo a perceber com 35 segundos que eu talvez não consiga chegar aos 40 sem me violentar. E qual é o problema de você parar aos 35 ou aos 36 segundos? Você parou antes. Então você sai da postura antes. Então, essa percepção do conforto, ela tem que ser uma coisa que está grudado na gente. Está grudado na gente. Qualquer coisa que você for fazer, e olha, isso não pode ficar só na prática. Isso tem que extrapolar. Para você incorporar isso à tua vida de praticante de yoga, você vai ter que extrapolar isso para fora da prática. Para o teu dia a dia. Você está num lugar, chegou lá, o ambiente é legal, as pessoas são bacanas. De repente começou a chegar um pessoal estranho, diferente, inconveniente, e você não está se sentindo mais bem no lugar. Gente, levanta e vai embora. Qual é o problema? Problema nenhum. O yoga ele vai dando uma leitura diferente para a gente, no sentido de resistência, competição, provação, o que mais que eu poderia dizer? Convencimento, mostrar para as pessoas algo. Isso ficou para trás. Yoga não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você se observar, você se sentir. Se você não está bem, por que você vai dizer que está? Não está bem. Não está bem, não está bem. Olha só, o ambiente não está mais legal para mim. Já não justifica mais eu ficar aqui. Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser qualquer coisa, uma amizade, pode ser qualquer coisa. Até mesmo a própria prática. Imagina, você está fazendo a tua prática de asanas, começou bem, está ótimo, descansado, beleza, está fazendo a tua prática. A prática está maravilhosa. De repente, faltando assim, sei lá, uns 20 minutos para você terminar a tua prática, 20 minutos dá para fazer coisa pra caramba. Te deu uma prostração. Uma prostração absurda. O que você faz? Vai forçar a barra? Não. Tenta entender o que está acontecendo contigo e olha,
Busca uma situação de conforto. É isso. Isso é yoga. Ah, não, mas eu sempre faço. Não, não, cara, olha só. Os dias não são iguais. Segunda-feira foi uma coisa, terça já tem outras condições diferentes, quarta é outra história, amanhã, quinta-feira, vai ser uma outra história diferente. Não tem dia igual. Não tem. O universo, ele é impermanente. Não é só o universo externo, não. O universo interno também é impermanente. Ele se modifica o tempo todo. Nós não estamos separados do universo. Namastê. Nós não estamos separados do universo. Nós estamos mergulhados dentro dele. Nós fazemos parte do universo. Então a impermanência do universo também é nossa impermanência também. Nós também somos impermanentes. Então por isso que as pessoas às vezes elas têm alguns conflitos, né? Porque acreditam que você vai ficar igual para sempre. E não vai. Mesmo que você queira, você não vai conseguir ficar para sempre. Por quê? Porque você é impermanente. A sua mente é impermanente, seu sangue é impermanente. Não permanece. Todo mundo que está nessa live aqui já teve 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade nós temos um olhar para o mundo. Nós vemos o mundo de uma determinada maneira. Hoje, namastê, a coisa mudou. Nós estamos vendo outras coisas, outros valores, outras situações. Então, a nossa mente não é permanente. Namastê. Entendeu? A nossa mente, ela se modifica. E aí, modificou a mente, modificou tudo. Você já é uma outra pessoa. A cada dia que você dorme, quando você acorda uma outra pessoa. Constantemente nós estamos mudando. Namastê. Por isso que é muito importante nós termos essa percepção na hora de fazermos as nossas atividades, e aí inclui também a prática de asana, né? De você se observar o tempo todo, você se monitorar. Porque o que acontece é que determinadas asanas você vai conseguir um desempenho diferente de um dia para o outro. Por quê? Porque você também está diferente. Um dia você teve um aborrecimento, no outro não teve. O teu desempenho já mudou. Por isso que essa preocupação que nós ocidentais temos com índices, com parâmetros mesmo, porque o parâmetro está ligado a um processo de comparação. Para o yoga é inadequado. Pode servir para ginástica olímpica. Ah, eu estou saltando 4 metros. Minha luta agora vai ser para chegar em 4,25. Para o yoga isso não faz o menor sentido. É uma relação de bem-estar. E tem um detalhe, esse bem-estar visando projetar esse bem-estar para todos os movimentos que eu fizer na vida. Todos. Pode ser uma vida de amizade, uma vida afetiva, uma vida de trabalho. Não importa. Eu vou levar esse parâmetro do bem-estar, do conforto, para tudo. Para todos. Não tem diferença. Então, e aí eu estou usando o que? Eu estou usando o asana, essa percepção, esse microcosmo que eu estou fazendo a prática, como uma forma de autotreinamento. Essa que é a ideia. Eu estou me autotreinando para expressar isso no mundo, em todos os momentos, em todas as situações. Então é disso que nós estamos conversando. Tá? Nesse trabalho de tomada de consciência do asana. Então, é um trabalho que tem que ser feito diariamente? Tem que ser feito. Pelo menos, se você não faz a prática das posturas de asana, esse treinamento interno de se abstrair é adequado que você faça. Nas pequenas coisas que você faça. Porque, por exemplo, como eu falei no início da live, o mundo chama a gente o tempo todo. O mundo clama pela nossa atenção o tempo todo. Então, é muito importante que você, estando focado em algo, seja uma refeição, a conversa com alguém, um livro, não importa, ou a tua prática de asana, você esteja ali de corpo e alma.
não se deixe distrair os deleites do mundo, que se mostram assim encantadores. Né? E isso é um treinamento, porque nas pequenas coisas do dia a dia, esse encantamento é projetado em cima da gente. Basta você tomar como exemplo a própria internet. Você entra na internet para procurar alguma coisa e no meio do caminho o algoritmo da plataforma, ele conhece os seus gostos. E como é que ele vai conhecer os seus gostos? Você fala com ele? Fala. Pô, mas não, Alexandre, mas eu nunca bati papo com o algoritmo. Você vai falar isso, ou vai pensar isso. Sim, você bateu papo com o algoritmo. Quando você dá um joinha num vídeo que você viu, o algoritmo percebeu que você deu joinha. Aí fala assim, o Alexandre gosta disso, né? Que legal, hein? Aí aparece um outro conteúdo. Você também compartilha. Pô, compartilhar mais do que joinha, cara. Compartilhar, porque você, por carinho, você quer mandar aquilo ali para uma pessoa que você gosta, que você admira, que você quer que a pessoa quer compartilhar isso com a pessoa. Então você compartilha. Pô, pro algoritmo isso aí, cara, ele fala assim, cara, esse conteúdo aqui é fantástico, o Alexandre se amarra esse conteúdo. Então o que acontece? Você vai dando uma série de informações, só que isso, num momento posterior, que você está procurando algo muito específico e que o algoritmo não sabe o que você está procurando, ele vai trazer todo esse entretenimento que você gosta no meio do caminho. Por isso é que muitas vezes as pessoas falam assim, cara, eu devo estar com um problema de memória, né? Porque, pô, eu não lembro agora o que eu vim procurar aqui na internet, cara. Você não está com problema de memória. A questão é que a estimulação que é feita através desse mecanismo chamado algoritmo é muito grande. Então você vai ter que fazer um exercício para manter o teu foco e você ir buscar a informação que você precisa e ponto. Não vai ver mais nada. Aí você vai falar assim, mas Alexandre, caraca, será que não é melhor eu não usar a internet? Eu diria para você que não, porque é o que eu faço. É a internet que eu uso. Porque a internet, para mim, funciona como um treinamento. E tudo bem se eu me distrair. Tudo bem. Eu não vou entrar naquele devaneio, né? Eu vi o vídeo ali, chamou a atenção, em seguida eu, Alexandre, volta pro foco, vamos procurar aquilo que você ia procurar. Eu vou lá, clico, saio, daqui a pouco ele me traz outra distração, eu vou, saio fora. Isso que eu estou fazendo é um treinamento. Da mesma maneira que nós fazemos as posturas. Quando eu estou fazendo a postura e estou me observando, para ver até onde eu posso ir, o nível de plasticidade, de desenho da postura, de tempo de permanência, tudo isso eu estou vendo na postura. Agora, eu não estou fazendo aula sozinho. Tem pessoas em volta. Ou se eu estou sozinho em casa, muitas vezes toca um telefone, alguém te chama. Então, são distrações que vão acontecendo, né? Se você às vezes até na tua casa tem algum animal que mora na tua casa, na hora que você está fazendo a vida da tua prática, o animal, aparece de uma hora para outra, faz alguma coisa, termina sendo uma distração. Não tem problema nenhum, gente. Faz parte. Volta para o foco, traz de volta. Vai chegar uma hora que você vai ficar com um treinamento tão bom, exercitando, mas o grande problema é você não encarar isso como um desastre. O insucesso faz parte do jogo. Não deve ser visto como uma coisa ruim, uma coisa nefasta. Entendeu? Então a ideia é essa. É você encarar aquilo ali como uma espécie de jogo, de brincadeira, de diversão, em que você, toda hora você é oferecida a você uma distração e toda hora você volta para o foco onde você está querendo botar. Vai chegar uma hora que a tua mente já não sai mais. A distração perdeu a força sobre você. Namastê. Entendeu? Então a ideia é você não trazer esse peso, não trazer essa perturbação, esse clima tenso no momento que você estiver fazendo o teu exercício de atenção. E isso que eu estou falando sobre a questão da abstração é uma coisa que pode ser praticada e deve ser praticada em todos os momentos do seu dia. Todos os momentos. Sabe? Você está conversando, está dando atenção a uma pessoa, não tem sentido você estar se distraindo com o celular. Entendeu? Então, deixa o celular de lado ali, ou então bota ele até em pé assim, de modo que você possa ver, mas você não olha para ele. É um treinamento. Então o treinamento ele vai ter
N oportunidades ao longo do seu dia e você está fazendo ele. E exatamente quando você estiver fazendo a tua prática de asana, você não tem, a tua mente já está sem condicionamento de escapar, de fugir, porque isso é uma característica da mente, né? O escapismo. Ela tem uma tendência a se afastar de onde você está. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso é uma da natureza da mente. A natureza da mente é assim. E o intelecto, ele é especulativo. Ele está o tempo todo investigando. É como se fosse um... Já viu pessoa que gosta de saber da vida dos outros? O nosso intelecto funciona dessa maneira. Ele vai comparando, cada informação que está chegando, ele vai comparando. Entendeu? Então, para você segurar ele, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. Mas por que é difícil? Porque muitas vezes eu não treino. Se eu começo a criar o hábito de treinar, aí fica fácil. Então, por isso é que eu estou falando sobre o dia a dia. Você treinar isso todo dia. Treina a prática todo dia. Faz asana todo dia. Mas também, na hora que você vai fazer alguma tarefa, almoçar, jantar, dar atenção a alguém, falar ao celular, navegar na internet, esteja de corpo e alma naquilo ali. Entendeu? É só isso, é um treinamento. E isso vai dar uma percepção, um ganho na tua prática de asana fora do normal. Fora do normal. Inclusive evitando que você se lesione. Né? Porque essa atenção, ela vai terminar freando o nosso ímpeto de projetar o nosso corpo de modo desavisado, de modo aleatório. Né? Então, isso é uma coisa realmente muito importante que nós façamos. Né? Gente, perguntas, dúvidas? Estamos já com quase no finalzinho da live. São 9h54. Se vocês tiverem alguma coisa que queiram acrescentar, queiram perguntar, maior prazer. Nada. Eu só ficar quieto hoje. Se vocês quiserem mandar algum tema, né, que queiram que eu possa desenvolver aqui, até alguma dificuldade mesmo, né, que vocês tenham sentindo na prática das asanas, né, vocês podem mandar e a gente ajuda, conversa. Namastê. A gente bate um papo tudo e procura esclarecer. Ou até manda pelo direct também, né? Pode mandar pelo direct. Eu estou sempre dando uma olhada lá e trago para cá para a gente esclarecer, para tirar uma dúvida, para trocar. Eu aprendo muito com vocês, né? Isso para mim é muito útil. Sandra Moura. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar a live, mas fica tranquilo porque eu vou deixar aqui gravado, tá? Eu gravo rapidinho, eu vou deixar gravado para vocês darem uma olhada. E mesmo que surja posterior dúvida, né, nessa questão da atitude mental dentro do asana, da prática, manda mensagem, bota nos comentários ou manda pelo direct, não tem problema nenhum. Eu dou uma olhada tanto num ponto quanto no outro. E aí posso trazer até essa questão na próxima live, na próxima quarta-feira. Posso estar trazendo para a gente estar conversando, estar debatendo. Tá? Então eu vou encerrar. Queria agradecer a vocês pela presença. E quarta-feira estaremos de volta, tá? Trazendo mais um conteúdo aí sobre essa tomada de consciência das asanas. Namastê, Hariom.